E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho Necro, do Osmar de Carvalho. Ele é o artista e o roteirista. Esse quadrinho, essa primeira parte dele já foi concluída, né? Então ele já chegou até o volume 4, mas nós vamos começar aqui falando por enquanto do volume 1. Aqui a gente tem a apresentação do personagem Necro, que por hora a gente vai saber muito pouco dele, apenas algumas coisas que aconteceram no passado dele e tal, e algumas ideias de como os poderes dele funcionam. Nesse quadrinho você tem médiums, né, que são pessoas que têm a chance de existir entre o mundo dos vivos e dos mortos, e eles têm bastante poder para agir contra criaturas sobrenaturais no geral, né? E então aqui nesse primeiro capítulo a gente tem um exorcismo que não dá muito certo, então bem padrão. E eventualmente o protagonista, né, que por enquanto chama-se apenas de Necro, se apresentando. A gente tem uma pequena ideia do que aconteceu no passado dele, mas eventualmente ele acaba conseguindo chegar ao local e dando um jeito no exorcismo, né? Meio que salvando o pessoal na base do soco e do pontapé, digamos assim, e de uns cortes afiados. É um quadrinho focado na ação, né? Nesse primeiro volume nós temos a apresentação do universo, de certo modo. Nós temos a apresentação do personagem, até certo ponto, né? A gente sabe pouco sobre ele no geral, a gente apenas sabe que ele é um personagem, que ele é um médium que morreu, e nisso ele acabou se tornando esse Necro e passa a vagar na busca de, ajudar as pessoas e talvez um pouco de vingança também pelo que aconteceu com ele, né? Então ele, no caso aqui dessa primeira história, nós não temos assim tantos detalhes sobre como isso aconteceu ainda. Eventualmente isso é explicado na segunda edição, mas a gente já tem uma certa noção dos poderes do personagem, os tipos de inimigo que ele enfrenta, a locação e tudo mais. É uma apresentação boa para a história, né? Porque na minha opinião, se você vai fazer uma apresentação da história, é interessante que você crie mais perguntas do que dê respostas, né? Para que a pessoa tenha o interesse de continuar. E aqui você tem uma proporção boa disso. Esse quadrinho aqui a gente tem um estilo de arte que lembra um pouco, né, alguns daqueles mangás que a gente via na década de 90, com personagens altos, né, com membros muito longos e todo tipo, que era o estilo que o artista usava bastante na época. Hoje ele mudou um pouco, mas não tanto. E nós temos aqui uma quantidade de personagens que eventualmente você vai perceber que eles não retornam tanto, embora alguns aqui vão se tornar bastante importantes eventualmente. A ação, na minha opinião, está muito bem equilibrada. Você tem os momentos de explicação do que está acontecendo e os momentos de combate, eles têm uma frequência boa aqui. A arte, no geral, está bem montada. É um quadrinho preto e branco, né? A gente sabe que às vezes não é uma coisa que o pessoal está tão acostumado assim hoje em dia. A gente está acostumado a ver mais mangás preto e branco, não tanto quadrinhos. Contudo, na minha opinião, funcionou bem. Dá pra gente ter uma boa noção de tudo. A arte é limpa, a arte é bem detalhada. Talvez para algumas pessoas falte alguma apresentação, né, e tal,
pela maneira como o personagem aparece, mas isso nem sempre significa que a história é ruim, sabe? Você às vezes tem um impacto maior aí por conta disso, mas pode sempre aparecer um pessoal que às vezes não curte tanto. Com relação ao letreiramento e tal, eu acho que isso aqui eventualmente foi melhorando nas outras edições. Você tem de vez em quando aqui e ali alguns probleminhas com pontuação em alguns lugares, ou o equilíbrio dos quadros, mas no geral foi um bom começo. E como eu falei, eventualmente vai melhorando, né, à medida que vai ganhando experiência nessa parte. O formato do quadrinho eu gostei. Tem aqui a lombada, a qualidade do papel é boa. O quadrinho foi bem montado, foi bem impresso. E embora ele pareça curto, né, eu acho que em parte porque a história flui bem. Essa é uma apresentação boa do personagem, na minha opinião. O foco em ação fica bem definido muito rápido. E se você curtiu o estilo visual, acaba sendo uma história interessante, né? Porque a gente sabe que essa temática de combate ao sobrenatural, ela costuma se dar muito bem com quadrinhos. Então, se você quiser uma apresentação a esse personagem, na minha opinião, essa edição faz isso muitíssimo bem. E vale a pena começar essa coleção, porque ela não é tão longa. E na última edição o autor fez uma coisa até interessante com relação ao final ou finais. Mas tá aqui, Necro Volume 1, eu recomendo. Até!